ontem, segundo o jornal O Globo, portanto, é a imprensa oficial, nós podemos dizer com tranquilidade, né? Já saiu no Diário Oficial, o jornal O Globo. Furo da Malu Gaspar, que é excelente. Exatamente. O Gabinete de Segurança Institucional do governo Lula, o GSI. O GSI que deu um soco no peito da repórter da Globo, terça-feira à noite. O GSI ou foi o segurança do Maduro? A primeira notícia que saiu foi que foi alguém do GSI, mas agora eles vão apurar. Lula não pediu desculpa até agora. Né? A feminista Janja também não falou nada. Aliás, ninguém falou nada. A ministra da Mulher só foi falar alguma coisa quase 24 horas depois. O ministro dos Direitos Humanos também não falou nada, não abriu a boca. Não abriu a boca. Né? Uma mulher trabalhando, uma mulher, não é? Uma mulher sênior trabalhando, levou um soco no peito numa região que ela tinha feito mastectomia. Ela falou que foi a dor mais horrorosa da vida dela. Ela relatou ontem. Então, a GSI que estava dando aguinha no 8 de janeiro, provavelmente foi a GSI que deu o soco na repórter. Ah, mas se não foi a GSI? Bom, foi na instalação do governo federal, portanto é responsabilidade civil objetiva dano material e moral, né, pelo dano, independentemente se foi segurança do Maduro ou o GSI, quem é responsável pela segurança no local é o GSI. Você não pode terceirizar a segurança para segurança de outro presidente, outro ditador. Então, esta GSI. O que aconteceu então? O G. Dias ele foi pego no pulo. Né? Segundo o jornal O Globo, o general Gonçalves Dias falsificou o relatório sobre as invasões do dia 8 de janeiro em Brasília. O material é composto por 2 documentos da ABIN, que é a Agência Brasileira de Inteligência, sobre o episódio, e a comparação entre eles mostrou que o GSI adulterou o primeiro relatório enviado ao Congresso Nacional e retirou os registros de que Gonçalves Dias foi informado sobre o risco das invasões. A informação teria sido confirmada por parlamentares que tiveram acesso aos 2 documentos, numa sessão secreta da Comissão de Controle das Atividades de Inteligência do Congresso. Os documentos também deverão ser encaminhados à CPMI do 8 de janeiro. Diante dessa informação nova sobre a invasão aos prédios de Brasília, deputados e senadores da oposição, se é que ele existe, pretendem representar junto à Procuradoria-Geral da República, se é que vão achar o PGR, contra o general Gonçalves Dias, pedindo a prisão do ex-comandante do Gabinete de Segurança Institucional de Lula. E o ministro da Casa Civil, Rui Costa, disse a parlamentares que vai retirar o sigilo de 3 relatórios produzidos pela ABIN sobre o 8 de janeiro e entregar esses documentos aos integrantes da Comissão Mista de Controle das Atividades de Inteligência até o final da semana. Bom, se esses documentos já existem, por quê agora? Por que amanhã? O ex-ministro e o ex-chefe da GSI adulterou o documento, que me garante que esses que vão ser entregues depois de amanhã não vão ser adulterados também? Uai, é documento, está lá, produzido no passado, é só entregar. É só entregar. Por quê? Estão terminando de adulterar também? É uma pergunta que fica. É uma pergunta que fica. E outra, o Mauro Cid está preso. O Mauro Cid está preso. Ou, Beraldo, nós soltamos o Mauro Cid ou nós prendemos o G. Dias. E mais, digo mais ainda, também tem que fazer uma vasculhadinha no celular do Lula e da Janja, você não acha? Temos que acabar com 2 pesos e 2 medidas no sistema de justiça brasileiro. A gente tem, neste caso, um general, olha, não é uma pessoa qualquer. Alguém que entra no serviço militar até chegar a general precisa passar por várias etapas, precisa se preparar, precisa estar à altura de ser um general do Exército Brasileiro. G. Dias, um homem que não só tem experiência no Exército, mas tem experiência de Lula, também... Tem experiência de Lula. Exatamente, na administração pública, porque já trabalhou em governos petistas. Assume o GSI, lugar para Lula sensível. A gente precisa lembrar que o primeiro ministro indicado por Lula
foi justamente o ministro da Defesa, Zé Múcio, que era a preocupação maior que Lula tinha naquele momento, quando havia manifestação em vários quartéis Brasil afora. O GSI foi comandado 4 anos pelo general Heleno. Era um general substituindo outro general. E esse general assume o GSI, recebe uma mensagem, naquele momento de tensão, ele recebe uma mensagem dizendo que havia risco de invasão e nada fez. Nada fez. Quando tem que reportar o seu comportamento ao Congresso, este senhor adultera documento. Vejam, parece coisa de grupinho de escola. É um general com seu amigo Lula. Não, presidente, deixa aqui, meu amigo, que eu vou dar um jeito, eu tiro esse documento daqui, a gente manda só isso pro Congresso, vamos tapear esses trouxas. Tem o liquid paper aqui. É isso, entendeu? Então eles estavam ali, se reuniram para tapear os trouxas do Congresso. E o Congresso precisa reagir, porque há uma responsabilidade institucional. Não é simplesmente o G. Dias que adulterou documentação e passou para frente, não. É um representante do Poder Executivo mentindo ao Poder Legislativo. Ficaremos nessa até quando? Essa CPI, essa CPMI, dominada pelos governistas, não pode simplesmente varrer este tipo de informação, este tipo de dado, esse tipo de constatação para debaixo do tapete e fingir que nada aconteceu. Porque a gente está vendo decisões em que para um serve, para outro não serve, conforme a sua posição política. O Congresso não pode se curvar a isso e a gente vai ter que cobrar muito dos integrantes da CPMI. Ô, Ricardo, isso deu um gás, no meu ponto de vista, na CPMI do 8 de janeiro. Tá, para mim, estava mortona já. Era um natimorto. Né? Não ia servir para nada. Agora, isso aqui esquentou, rufou o tambor. Você acha que agora vão pedir a quebra de sigilo, né, telemático, né, das ligações, e também vão vasculhar o que tem, né, nos equipamentos eletrônicos de Lula e de Janja? Porque se a gente for usar o parâmetro do G. Dias, do Mauro Cid, né, nós temos aí a falsidade ideológica, nós temos o uso de documento falso e temos a inserção de dados falsos. Então, e são crimes mais sérios, né, na escala de gravidade e de afetação do bem público. Porque a carteira de vacinação não causou prejuízo nenhum. O prejuízo é imaterial. Ele cometeu um crime. Agora, aqui já não é imaterial o dano. O dano aqui já tem um prejuízo concreto. E também um dano à própria existência do Estado Democrático de Direito. Exato. É muito mais sério. Você acha que vão chegar no Lula e na Janja? Você acha que o Lula ele pode ter algum envolvimento disso? Ele não vai saber de nada? Ele foi só uma vítima do adultério, da adulteração? Ô, Renato, querido, primeiro que eu acho que agora é uma obrigação moral, no mínimo, da comissão da CPMI do dia 8. O presidente da CPMI, Arthur Maia, tem que fazer a convocação do G. Dias, tem que fazer a quebra do sigilo telemático. Eu também achava que essa CPMI estava natimorta, falei até numa outra oportunidade aqui no domingo que não ia dar em nada, porque a maioria do governo, a relatoria do governo, a presidência é do governo. Então não sobrou nada, sobrou absolutamente nada. Mas esse episódio agora, esse furo do Globo, deu uma vida, dá uma sobrevida, porque mexe diretamente em relações institucionais, no pilar da nossa democracia. O Poder Executivo mentindo, entregando informações adulteradas ao Poder Legislativo. O presidente Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, foi entregue um documento fraudulento, adulterado, por um alto membro, amigo do presidente da República, que transita em imagens claras no dia 8, tranquilamente dentro do Palácio do Planalto, ajudando, abrindo portas e tal, para as pessoas que invadiram um dos 3 poderes.
Presidente Arthur Lira, há necessidade do G. Dias ser chamado agora na Câmara dos Deputados para a CPMI. O Poder Legislativo não pode se calar diante disso. Cadê a PGR? Não dá para a PGR pedir também, com tão agilidade em outros casos, o pedido de prisão do G. Dias? O ministro Alexandre de Moraes... Tá claro, como o Pavinato falou, foi o Globo que deu furo, então é oficial, então é da mídia. Pedido de prisão, assim como foi para outros, a sociedade brasileira espera isso, clama por esse mínimo contrabalanceio da nossa democracia que está tão torta para um único lado. Nós precisamos disso. A despeito de perdermos totalmente o respeito. Quem tem que fazer esse pedido é o PGR ou é a PF? Só fazer uma lembrança aqui. A PGR que pediu a prisão do Moro por causa de uma piada. Por causa de uma piada. Na festa junina. É igual você dar uma indenização maior por utilização correta do idioma, né? E uma indenização pequena por calúnia. Agora, Pavinato, eu queria só deixar uma pergunta, até para reflexão da nossa audiência e dos nossos colegas aqui da bancada. Imaginem se esse episódio do soco no peito de uma jornalista em exercício do seu trabalho após fazer uma pergunta fosse no governo Bolsonaro. Se o presidente da República fosse o Bolsonaro e acontecesse um episódio semelhante a esse, uma jornalista tomasse um soco no peito. O que estava acontecendo hoje no Brasil? Faça essa reflexão para vocês verem, aí vocês vão ter uma noção de como nós estamos vivendo momentos tortuosos na nossa República. Como nós estamos vivendo momentos tortuosos, professor Marcelo, na nossa res pública? Pavinato, nós não temos. Vou até falar essa questão da res pública. Uma vez eu estava conversando com um estrangeiro, não vou dizer quem é, nem de que país ele era, e ele às vezes não entendia muito o Brasil. Ele dizia, por exemplo, aqui vocês não têm muito trato pela coisa pública. Aí eu dei a seguinte resposta para ele, que a tradição da nossa história, quem fala aqui é um liberal em economia, um conservador nos costumes, e que defende o parlamentarismo com um outro tipo de forma de governo, essa porcaria que nós temos aí. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque o grande problema é que a coisa pública no Brasil sempre foi apropriada por um grupo, uma oligarquia, não é aristocracia, a aristocracia é dos melhores, isso se admite, mas uma oligarquia que sempre tratou a coisa pública como sendo sua, razão pela qual não é que a gente tem 2 pesos e 2 medidas, o Cristiano foi muito preciso nisso, nós temos na realidade um peso, que é medido de acordo com aquele que, no momento, está com o peso nas mãos. Então, ele interpreta de acordo com a sua vontade. Mas, pegando o caso do general Gonçalves Dias, espero, por favor, não ser ofensivo, mas algumas coisas têm que ser trazidas à tona. A carreira militar se encerra como coronel. General vem depois por escolha, porque ele tem que exercer um papel administrativo mais do que um papel estratégico. Qualquer coronel tem capacidade de desenvolver capacidade estratégica para comandar uma guerra. É uma questão apenas de fazer uma adaptação, porque se encerra ali. Por que eu estou dizendo isso? Porque tanto ele quanto o coronel Cid, eles cometeram um ato que é indigno de algo que qualquer oficial, seja ele tendo um posto de oficial ou uma graduação de sargento, antes, todos são uma única coisa, soldados. O que é ser soldado? Existe um componente que está, inclusive, explícito no anexo 1 do artigo 1 do Regulamento Disciplinar do Exército. Não faltar a verdade. Por qual razão? Porque aquele que vai para uma conduta de combate, ele tem que ter a credibilidade daquele que o acompanha. Razão pela qual eles podem ficar de costas um para o outro para cumprir 360 graus de um perímetro. Assim, eles conseguem garantir a vida dos dois. E tem que ter confiança, razão pela qual não pode mentir. Se porventura se confirmar a adulteração dele, tal qual foi a do coronel Cid, ambos têm que ser expulsos do Exército, porque eles não configuram a honra militar e eles não são soldados antes de ter qualquer posto ou graduação. O que o general fez, se porventura se confirmar, ele deve ser expulso do Exército antes de ser preso, porque ele não pode ir para a cadeia ostentando um posto e uma insígnia que representa toda uma instituição que baseia a sua conduta na honra. E ele deve ser afastado antes do Exército. E aí nós temos a seguinte situação.
O comandante, o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional é o cara mais informado do Brasil, porque todo o sistema de inteligência brasileira tem que reportar a ele informações precisas, porque cabe a ele cuidar da segurança do presidente da República. Ele não pode alegar que não foi informado de nada, porque é o cara mais informado do Brasil. Ele pode ser burro, se ele não consegue entender que a informação que lhe foi dada não é informação, é inteligência. O que é inteligência? É o conjunto de dados que foi processado e interpretado adequadamente para responder a uma pergunta que aquele que vai tomar a decisão faz. Então tem que vir com um grau de credibilidade, se não absoluta, com a probabilidade de verossimilhança ou certeza quase 100, para que ele possa dizer, vamos fazer isso. Então chegou para ele inteligência. Ele mesmo disse isso. Não, o que chegou para mim não era inteligência ainda. Então ele é um moleque ou ele não está preparado para tanto. Sendo o cara mais informado do Brasil... Ele queria o quê? Ele queria que o relatório viesse assinado pelo Leandro Carnal? Ele queria a foto das pessoas com tudo ali. Não, ele já teve a informação. Se ele teve, ele tinha que ter tomado uma decisão. Ele está tirando o dedo da reta, isso é covardia. Nesse sentido, eu respeito um cara como o Zé Disseu. Por exemplo, que foi bravo o suficiente, mesmo tendo envolvido naquele conjunto de esculhambação que ele estava envolvido, naquele conjunto de acusações que ele estava, ele não entregou ninguém. Ele não tirou o dele da reta, esse senhor está tirando. Então, ele deveria ser preso, ele foi covarde e ele está indo contra a honra militar, se confirmar tudo aquilo que está lá. Confirmado que ele adulterou, ele é um criminoso e ele não é digno da honra militar. Ele não pode ostentar esse uniforme, com todo o respeito. Aí, para encerrar, o que pode trazer de consequência? Eles podem dizer o seguinte, a ABIN não tinha essa atribuição, porque está todo mundo falando do relatório da ABIN. Qual é o grande problema do relatório da ABIN? Um serviço de inteligência não pode espionar seus cidadãos. Eu não ficaria assustado se o ministro da Casa Civil está mandando relatórios lá apenas para trazer um problema para inutilizar o tipo de informação que foi dada, dizendo que não cabia a ABIN, porque é um serviço de inteligência, tem que espionar fora, e não o seu cidadão, porque o Estado Democrático de Direito não permite isso. Se fosse da Polícia Federal, poderia, porque a polícia, ela o faz mediante mandado judicial, que há suspeita de que há criminosos. O que restaria à ABIN é dizer que, na realidade, foi um serviço de contra-inteligência tentando verificar se os estrangeiros estavam envolvidos. Aí acabou pegando, porque você lembra do telefonema do Messias? Claro. O Moro disse, não estava gravando a Dilma, eu estava gravando o tal cara e o Messias, e a Dilma ligou, o que eu posso fazer? Caiu. Exatamente. Que nem uma... É o que resta. Mas qual é o problema? Se existe essa possibilidade, vão tentar anular, isso mostra que, mais uma vez, nós vamos cair no um peso e várias medidas de acordo com o interesse. De que lado ele está, de que lado ele não está. Aí o tenente-coronel Cid, ele é um criminoso e não é digno da honra militar. Mas este senhor, eu creio que ele é general de divisão, esse senhor que é um general de divisão, mantém a sua honra, com todo respeito, general, eu não o conheço, não tenho o direito de fazer julgamento de valor. Mas se confirmar, o senhor não é digno de usar esta farda. Faça o seguinte, coloque-a no local qualquer e toque fogo, porque o senhor não é digno da honra militar. Agora...